A primeira coisa que você percebe quando alguém que você amava se vai é o silêncio. Não é só o silêncio externo, mas aquele que ecoa dentro de você. Desde que o Marcelo faleceu, minha vida se tornou uma série interminável de dias em que tudo parece se misturar e se desfazer. A casa que costumava ser nosso lar agora parece um museu de recordações, com cada canto cheio de pequenos detalhes que me lembram o quanto eu sinto falta dele. Acordo todas as manhãs e a primeira coisa que faço é olhar para o lado da cama onde ele costumava dormir. É um gesto automático, mas sempre me dá um aperto no peito. Os dias se arrastam, e eu me pego repetindo os mesmos movimentos sem pensar. Fazer café, sentar na mesma cadeira, olhar pela janela. Nada mudou, exceto eu. Eu sou a única coisa que parece diferente, como se estivesse tentando se encaixar em um molde que não serve mais. Às vezes vou até o nosso jardim, o único lugar onde a vida parece continuar um pouco. As flores que plantamos ainda estão lá, crescendo e florescendo, como se nada tivesse acontecido. Eu fico parada, observando as cores e os movimentos das folhas ao vento, tentando encontrar alguma forma de consolo na natureza. É irônico como algo tão simples pode parecer tão distante de mim agora. À noite, o silêncio é ainda mais pesado. A casa se enche de ecos dos nossos momentos juntos, e cada barulho parece amplificado. Eu me encolho no sofá, abraçando um cobertor que ainda tem o cheiro dele, tentando me lembrar de como era a sensação de sua presença. Cada vez que fecho os olhos, espero que ele volte, ou que pelo menos eu possa sentir um pouco daquela familiaridade reconfortante. Mas a realidade é que ele se foi, e eu sou deixada para enfrentar o vazio que ele deixou para trás. Foi um desses dias em que eu me forçava a sair de casa, mesmo sabendo que não tinha muita vontade de enfrentar o mundo. O café na esquina parecia um destino neutro, algo para fazer o tempo passar sem grandes expectativas. Eu me arrastei até lá, em busca de um pouco de normalidade no meio do caos emocional em que me encontrava. Quando entrei, o café estava cheio de gente, mas ainda assim havia um lugar vazio na mesa do canto, perto da janela. Sentei-me ali, quase automática, e pedi um café sem pensar muito no que estava fazendo. A rotina do lugar, com o barulho dos grãos de café sendo moídos e o aroma forte no ar, parecia uma pequena distração do meu próprio vazio. Pedro entrou pouco depois. Ele estava com um jeito relaxado e descomplicado, algo que eu não via há um bom tempo. Eu não poderia dizer exatamente porquê, mas algo sobre ele me fez reparar. Era como se ele estivesse em sintonia com uma vibração diferente, uma que parecia se encaixar bem no meu estado de espírito desgastado. Ele pediu um café com leite e um croissant, e logo se sentou na mesa ao lado da minha. O que me chamou a atenção foi a sua maneira natural de se envolver com as pessoas ao seu redor. Ele sorria para a barista, fez uma piada leve, e a energia ao seu redor parecia quase contagiante. Eu me vi, sem querer, observando mais do que deveria. Era um comportamento tão oposto ao meu próprio estado de apatia. Foi quando ele me notou. Olhou para mim com um sorriso curioso e um leve aceno de cabeça, como se dissesse que estava tudo bem eu estar ali, mesmo que eu não estivesse realmente participando da conversa ao redor. Ele fez um comentário sobre o livro que eu estava lendo, algo que eu só tinha escolhido por ser uma distração fácil, mas que agora parecia uma conexão inesperada. A conversa começou sem pressa, de forma natural. Ele falava sobre coisas simples como tempo, filmes e até mesmo música. O mais surpreendente foi que ele parecia realmente interessado em ouvir o que eu tinha a dizer. Eu me peguei respondendo, rindo e começando a me sentir um pouco mais leve, mesmo que apenas por um breve momento. Pedro tinha uma forma de fazer com que o presente se tornasse relevante, de maneira que eu havia quase esquecido como era sentir. Conversar com ele me fez perceber o quanto eu estava presa em um passado doloroso e o quanto isso estava me impedindo de viver o presente. A forma como ele olhava para mim com uma curiosidade genuína fez com que eu me sentisse novamente parte do mundo, mesmo que apenas por algumas horas. Quando a conversa terminou e nos despedimos, eu saí do café com um sentimento que não sentia há tempos, uma pequena centelha de esperança. Pedro havia conseguido me tirar de um lugar de solidão e me lembrado de que, mesmo em meio à dor, ainda havia espaço para novas conexões. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas por um instante, a vida parecia um pouco mais tolerável. Eu sabia que estava me arriscando, mas nunca imaginei o quanto isso me custaria. Cada encontro com Pedro, cada risada compartilhada, parecia uma nova camada de culpa se acumulando sobre mim. Às vezes, enquanto caminhava pela cidade com ele ou apenas conversava sobre coisas triviais, a sensação de traição se tornava quase insuportável. Como eu podia estar me permitindo sentir isso? Como se pudesse apagar o que tivemos com Marcelo com um simples ato de seguir em frente?
O peso da culpa me acompanhava a cada momento, especialmente nos momentos de maior intimidade com Pedro. Era como se ele tivesse uma habilidade especial de me fazer sentir algo que não era permitido. Cada vez que eu o via, sentia um turbilhão de emoções conflitantes. Ria e me divertia com ele, mas a lembrança do Marcelo estava sempre lá, me observando, me lembrando de que eu estava indo contra algo que deveria honrar. Sentir prazer na companhia de Pedro era como uma traição direta ao amor que tive com Marcelo, como se eu estivesse desrespeitando sua memória. Eu passava horas revirando essas questões na minha cabeça. À noite, enquanto me deitava sozinha, me pegava em um dilema interno. A dor da perda ainda estava fresca, e agora havia a sensação de estar desonrando o que foi. Meu coração estava dividido entre a dor do passado e a tentação de algo novo. A culpa se manifestava em pequenas coisas, como o simples ato de olhar para o telefone e pensar se deveria ou não enviar uma mensagem para Pedro. Ainda mais perturbador era o medo de que o Marcelo pudesse, de alguma forma, sentir o que eu estava fazendo. É claro que sabia que isso era ilógico, que ele não estava mais aqui para sentir ou saber sobre minha vida. Mas a ideia de que ele estaria triste ou desapontado com meu comportamento me atormentava. Havia noites em que eu acordava no meio da madrugada, suando e com o peito apertado, imaginando como seria se ele pudesse me ver agora. Eu tentava me convencer de que era normal sentir-se assim, que a culpa era apenas uma parte do processo de seguir em frente. Mas mesmo assim, havia uma parte de mim que sentia que estava traindo algo mais profundo do que um simples relacionamento. Era como se eu estivesse se desintegrando em pedaços, um pedacinho de mim para o passado e outro pedacinho para o presente. A culpa era uma sombra constante, e eu estava começando a perceber que enfrentá-la era parte do processo de aceitar que era possível amar de novo. Mas por enquanto, ela continuava a me assombrar, me lembrando a cada passo que ainda havia um longo caminho a percorrer para encontrar um equilíbrio entre o que foi e o que poderia ser. O que começou como uma distração leve tornou-se algo muito mais profundo e significativo. Pedro tinha uma maneira de ver o mundo que parecia aliviar a carga constante de culpa e tristeza que eu carregava. A forma como ele se entregava às pequenas alegrias da vida me fazia questionar se eu havia perdido essa capacidade ao longo dos meses de luto. Uma tarde, estávamos no parque, simplesmente conversando e caminhando. O céu estava claro, e o sol parecia brilhar de maneira diferente, como se estivesse tentando mostrar algo que eu havia ignorado por muito tempo. Pedro começou a falar sobre um projeto de jardinagem que estava fazendo em sua casa, algo que ele estava muito animado para compartilhar. A forma como ele descrevia a paixão por suas pequenas plantas e flores era quase contagiante. Eu me peguei ouvindo com um sorriso genuíno, algo que não havia experimentado em muito tempo. Havia algo refrescante em sua energia, algo que estava me despertando de um estado de inércia emocional. As palavras dele eram simples, mas estavam repletas de uma vibração positiva que me fazia lembrar de que a vida ainda tinha momentos bons para oferecer. Enquanto ele falava, percebi que a culpa que eu sentia estava me impedindo de aproveitar plenamente o presente. A ideia de que eu estava traindo Marcelo, que estava errada por buscar a felicidade novamente, começou a perder um pouco do seu peso. Pedro não estava tentando substituir o que eu tinha com Marcelo, ele estava apenas oferecendo uma nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo. Foi quando Pedro me fez uma pergunta simples: o que você faria se pudesse começar de novo? Aquela pergunta ficou ecoando em minha mente por dias. Eu nunca havia pensado em realmente começar de novo, em redefinir minha vida de uma forma que incluísse novos sonhos e novas possibilidades. A ideia de recomeçar parecia assustadora e liberadora ao mesmo tempo. A resposta começou a se formar lentamente. Eu percebi que não precisava abandonar o que tive com Marcelo para encontrar alegria novamente. O amor que eu sentia por ele sempre seria uma parte de mim, mas isso não significava que eu não podia abrir espaço para novas experiências e sentimentos. Pedro não estava pedindo que eu esquecesse o passado. Ele estava me mostrando que era possível encontrar um novo significado e propósito. Eu comecei a aceitar que as memórias de Marcelo poderiam coexistir com novas experiências. A dor e a saudade eram parte da minha história, mas não precisavam definir toda a minha vida. Pedro me ajudou a entender que eu poderia amar novamente sem que isso diminuísse o amor que tive anteriormente. Cada momento com Pedro tornou-se um pequeno lembrete de que a vida ainda tinha beleza para oferecer. Eu estava começando a encontrar um equilíbrio entre recordar o passado e abraçar o presente. O despertar emocional que eu estava experimentando não apagava o que havia acontecido, mas me ajudava a ver que ainda havia espaço para a alegria e o amor na minha vida. Eu costumava pensar que aceitar seria o mesmo que esquecer, que ao aceitar algo, eu estava traindo a memória de Marcelo.
Mas com o tempo aprendi que aceitar é muito mais do que isso. É reconhecer que a vida continua, mesmo quando a dor do passado ainda está presente. E é exatamente isso que eu estou começando a entender agora. Pedro se tornou uma presença constante e importante na minha vida, mas a relação com ele não significava que eu havia deixado de amar Marcelo. Na verdade, ela me ajudou a reconectar com uma parte de mim que estava adormecida. A dor da perda não desapareceu, mas agora se encaixa em um contexto mais amplo, onde o passado e o presente coexistem de maneira mais harmoniosa. Às vezes ainda me pego pensando em Marcelo, lembrando dos momentos que tivemos e de tudo que perdemos. Mas agora, essas lembranças não são mais apenas fontes de dor. Elas são parte de uma tapeçaria rica e complexa que compõe minha vida. Não é necessário apagar o passado para seguir em frente. Em vez disso, é possível levar as memórias com você e deixá-las fazer parte de quem você se tornou. Os momentos com Pedro me ensinaram que é possível experimentar alegria e amor novamente sem que isso diminua o valor do que foi. Quando estou com ele, sinto uma conexão genuína, e a culpa que costumava acompanhar esses momentos vai diminuindo. É como se eu estivesse aprendendo a equilibrar duas partes importantes da minha vida, o amor que tive com Marcelo e o amor que estou começando a sentir novamente. Aprendi que não preciso escolher entre o passado e o presente. Posso carregar as memórias de Marcelo com carinho, enquanto abro espaço para novas experiências e novas formas de amor. Pedro não está aqui para substituir o que eu perdi, ele está aqui para me mostrar que a vida ainda tem muito a oferecer. E aceitar isso é uma forma de honrar a memória de Marcelo, ao reconhecer que ele sempre será parte de mim, mas que eu também tenho o direito de viver e amar novamente. Agora, ao olhar para frente, vejo a vida com uma nova perspectiva. O futuro não parece tão aterrador quanto antes, e eu tenho esperança de que ele possa ser tão significativo quanto o passado. Pedro me ajudou a perceber que o amor e a felicidade não são reservas limitadas, há espaço suficiente para ambos. E eu estou aprendendo a preencher esse espaço de maneira que me permita crescer e viver plenamente. A aceitação não é um ponto final, mas um ponto de partida. É uma abertura para novas possibilidades, uma oportunidade para reconstruir a vida de uma forma que respeite o passado, mas que também abrace o presente. E finalmente sinto que estou começando a encontrar esse equilíbrio, aceitando que a vida pode ser cheia de novos começos, mesmo quando a dor do passado ainda está presente.